Informação, política, debate, entrevistas. Começa agora pela Rádio Nossa FM, o programa Sentido Horário, com a apresentação do jornalista Xislac Júnior. Boa tarde, presidente Prudente, região. Aqui é o jornalista Xislac Júnior, com o programa Sentido Horário, que é transmitido de segunda a sexta-feira pela Rádio Nossa FM 104.9. Você também pode nos ouvir pela internet, pelo aplicativo Radiosnet. Curta a nossa página no Facebook, Portal Sentido Horário. Acesse o nosso canal no YouTube e ative o sininho de notificações. Programa Sentido Horário. Comente e compartilhe as nossas lives. Anuncie conosco. Mande a sua sugestão, pauta pelo WhatsApp 997125137. Aqui não tem fake, aqui é só news no jornalismo de verdade do programa Sentido Horário. Hoje é quinta-feira, dia 19, hoje a gente vai estar falando com a psicóloga Gleice Cristina Salteiro. Ela é formada em psicologia desde 1995 pela UNOeste, aqui de Presidente Prudente, atua nas áreas de clínicas, organizacional, desenvolve cursos relacionados à memória, motivação e desenvolvimento de pessoas em ambientes de trabalho. Atualmente atende pacientes de forma online, domiciliar e presencial. E a gente vai falar com a Gleice aqui sobre um assunto muito interessante. Inclusive, hoje em dia a gente está vendo muito, está se discutindo muito no Congresso, né? Sobre essa questão de jogos, liberação de jogos online, cassinos, coisas assim. E tem um tema interessantíssimo que vai ser abordado hoje, que é a ludomania. Então a gente vai saber o que é a ludomania, como é que é essa patologia, você vai se identificar ou não com essa questão. E eu vou passar o microfone para você que está nos assistindo através do YouTube, aqui do programa Sentido Horário, os nossos telespectadores, e é claro, a você que está nos ouvindo pelas ondas do rádio, aqui da Rádio Nossa FM 104.9. Então eu vou passar aqui a palavra para a psicóloga Gleice Salteiro aqui. Tudo bem, Gleice? Tem que falar próximo. Pode falar próximo. Tudo bem? Boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando com o seu público, Xislac, sobre um assunto, um tema muito importante que realmente está em pauta, que é o tema da ludomania, né, ou o vício patológico. Então tá. Marco, eu queria saber, porque assim, todo mundo acho que deve estar se perguntando aí em casa, o que é a ludomania, né? E o que ela se diferencia do jogo recreativo, porque a pessoa de repente só está ali brincando, participando. A partir de que momento que começa a ser uma patologia, que começa a ser uma coisa séria, que a pessoa começa, vamos dizer assim, ter problemas com essa questão, porque tem a parte recreativa, que a pessoa dá uma brincada, participa, né? E de repente aquele negócio começa a ficar sério. Então explica pra gente qual que é a diferença aqui, o que é a ludomania e como é que ela se diferencia do jogo recreativo, por favor. Certo. A ludomania, na verdade, ela se diferencia por uma compulsão que o indivíduo tem ao jogar. Então, o que acontece? Esse indivíduo ele acaba perdendo o controle, né? Ele passa do limite da recreação e, a partir desse momento, ele começa a ter muitos gastos financeiros, acarretando aí diversos problemas. Perfeito. E vamos conversar, vamos falar um pouquinho mais aqui. Quais que são os principais sinais, como é que eu identifico, né, os sintomas de um comportamento
de um jogo patológico, vamos colocar assim? Como é que é isso? Na verdade, o jogo patológico, ele se assemelha às mesmas características dos pacientes que nós temos com dependência química, né? Esse paciente, na verdade, utiliza o jogo como uma forma de fuga de seus problemas, de suas frustrações. São pacientes com uma autoestima muito baixa, e esses pacientes acabam buscando, nos jogos de apostas, uma certa forma de alívio a essas suas frustrações. Um ledo engano, por sinal. Correto. E como é que a ludomania afeta a vida pessoal, social, financeira de um indivíduo? Como é que ele já começa a misturar aí as casinhas e os lugares, começa a criar toda uma problemática? E como é que funciona isso? Então, a questão pessoal, na verdade, é que esse indivíduo, ele começa a fugir de muitas questões que vão além da questão pessoal, profissional e social. O que acontece com o paciente que possui vícios em jogos online, por exemplo? Ele acaba ficando isolado. Ele acaba não cumprindo muitos compromissos. Dentro de casa, por exemplo, é aquele paciente que, na verdade, ele começa a mentir para o cônjuge, por exemplo, né? Principalmente com relação à questão financeira, porque normalmente é o mantenedor da casa. Então, ele começa a ter diversos prejuízos. Na área profissional, também é interessante destacar que o que acontece com esse paciente? Ele fica tão focado em jogar que muitas vezes o desempenho dele acaba caindo. E aí, na verdade, ele começa a se comunicar com alguns amigos dentro do trabalho, e aí isso chega ali num gerente, um diretor de RH, olha, tal pessoa está viciada em jogo, caiu o rendimento, e o que acontece com esse indivíduo? Ele muito provavelmente vai ser demitido. Então, são diversas perdas que esse paciente viciado em jogos pode acarretar para a vida dele diversas situações. Nossa, sério isso? É uma coisa impressionante, né? A pessoa vai perdendo o controle, né? Quais que seriam os fatores biológicos, psicológicos e sociais que podem contribuir para o desenvolvimento da ludomania? Vamos dizer, o cara tem uma predisposição para esse tipo de patologia. A predisposição, na verdade, ela vem de encontro com lares que normalmente também produzem essa situação, né, colaboram com essa situação para que o jogador seja influenciado, né? Essa é uma predisposição. Nós temos um caso, inclusive, de um paciente que perdeu uma BMW com jogo de pôquer, né, e hoje o filho dele se encontra também viciado. Então, ou seja, tem uma questão biológica, tem essa predisposição, e tem também a questão da autoestima, né? Vamos pensar na questão psicológica. Normalmente são pacientes que ele com diversas crises de ansiedade. Então, esse paciente, na verdade, ele pede, sim, uma atenção especial, inclusive dos familiares, para que ele possa ter um auxílio, um apoio emocional. Correto. A gente está falando aqui, gente, mas é uma coisa interessante, não sei se vocês já perceberam. Você está no celular ali, de repente você vê um joguinho, vê um negócio ali, tipo aquelas iscas, né, que o pessoal fala para pegar você, né? Então, qual que é o papel dos jogos online e cassinos na amplificação do vício em jogos? Porque, queira ou não, é aquela história, você está liberando, então você está facilitando. Se você está facilitando, a tendência é aumentar, né? Então, como é que seria essa questão com toda essa facilidade? Porque, pelo que eu estou sabendo aí, tá para liberar mais de 200 jogos, jogos virtuais, porque o governo quer arrecadar, quer imposto, né? Então, eles querem arrecadar. Então, é uma coisa aí que para a gente é diferente.
nos Estados Unidos existem muitos cassinos, coisas assim, mas é uma coisa que é fora da nossa realidade aqui do brasileiro. Então, eu queria saber esses estímulos, como é que eles funcionam aí com as pessoas, né? Sim, na verdade, assim, né, o que a gente observa é que hoje está tudo aqui na palma das nossas mãos. Existem também a questão de muitos influencers promoverem aí, ensinarem como fazer. Então, essa facilidade é uma facilidade que está aqui ao alcance de todos, está ao alcance de jovens. E um outro detalhe, Cheslak, não existe classe social, tá, para o viciado em jogos, tá? Pode ser uma pessoa que tem um alto poder aquisitivo, quanto mais baixo, não existe a questão também de ser homem ou mulher, tá? Tá tudo praticamente empatado, e também tem a questão dos jovens. Agora, uma questão que a gente analisa com relação à regulamentação, né, desses mais de 200 jogos aí, é que, na verdade, se os nossos governantes eles estiverem somente querendo abocanhar, né, não sei nem se esse seria o termo, mas uma quantia vultosa por conta desses valores, porque realmente são rentáveis, né, está aqui na palma das nossas mãos, é o tempo inteiro, vai ser, na verdade, mais uma preocupação de saúde mental que nós vamos ter, né, nós já temos diversos. Então, assim, se o Estado regulamentar e sem pensar numa situação onde ele possa também definir algumas políticas públicas para o tratamento, nós vamos realmente ter mais um problema em saúde mental, infelizmente. Certo. Uma coisa assim que me chama a atenção, eu fico curioso, né? Eu acho que todo mundo fica curioso. E como é que o que leva, né, uma pessoa a continuar jogando mesmo após ela ter assim, perdas significativas, porque tem gente que perde marido, esposa, filhos, a pessoa. É porque, queira ou não, é um vício, então a pessoa acaba, vamos dizendo, tendo. E ela continua, ela não consegue sair desse negócio aí. Como é que fica isso aí, doutora? Porque, na verdade, o que acontece com o paciente quando ele está envolvido nesse transtorno de vício patológico? Existe um hormônio chamado dopamina, né, que, de certa forma, é liberado pelo sistema nervoso central e causa, de certa forma, uma excitação na pessoa quando ela está jogando. Então, como ela joga o tempo inteiro, isso para ela se torna uma coisa, entre aspas, vamos dizer assim, ilusória, de que se ela jogar e apostar mais, ela vai acabar uma hora ou outra ganhando. Até porque, Cheslak, tem um outro ponto importante. Normalmente, as pessoas não só perdem, elas têm os ganhos ali em alguns momentos. Então, lá, apostou 100, ganhou lá 200, aí perde os 200, depois ela tenta apostar mais. Por quê? Porque ela trabalha no sentido de recompensar essas percas. Trabalha, entre aspas, tá? Ela joga no sentido de recompensar essas percas. E isso vai virando um ciclo vicioso. E aí, quando se vê, ela já divorciou, já perdeu emprego, tem famílias, inclusive, que temos duas situações de duas mães que pediram a guarda dos filhos por conta do ambiente, né, de uma pessoa que realmente está viciada no jogo e não consegue parar, né? Então, assim, é alarmante a situação e nós queremos deixar aqui um alerta, inclusive, para a população de modo geral. Tá. Uma pergunta assim, que eu acho que é interessante, eu assisto de vez em quando, tem uns filmes que a gente assiste, e a gente vê o pessoal lá perdendo não sei o quê, e arrisca a vida, e fica aquele negócio complicado, né? É difícil, né? Mas eu queria saber assim, tem tratamentos para isso, eficazes com as pessoas que sofrem da ludomania? Sim, tem tratamento eficaz, né? Nós trabalhamos com o método de terapia cognitivo-comportamental. Esse método, na verdade, ele busca trazer o paciente vindo, não, desculpa, descobrir quais são os gatilhos
que fazem esse paciente aí buscar o seu escape, que é o jogo, né? Então, a partir desse momento, juntamente com o paciente, dando a ele todo o apoio, sem julgamentos, nós conseguimos identificar quais são os gatilhos. Normalmente, Sheslak, são frustrações que ele passa ou dentro de casa, ou no próprio trabalho, né, quando ainda não foi desempregado, não ficou na situação de desemprego. E aí, o que acontece? Trazendo ele e conectando ele a uma nova forma de pensar. Porque a partir do momento que a gente identifica que o gatilho X é o que aciona ele a ir buscar, nós podemos promover uma situação melhor para ele buscar outras alternativas que não seja o jogo patológico. Certo. Uma coisa, eu fico imaginando aqui a família, porque a família ela fica muito, vamos dizer assim, refém de uma situação. E como é que assim os familiares, os amigos, eles podem apoiar essa pessoa que está tentando lutar para sair do vício? Ela quer se libertar, ela já conseguiu identificar que ela não quer aquilo, mas ela não está conseguindo, ela precisa da ajuda de familiares, de amigos, ela precisa de um apoio, né? Então, como é que funciona? O que essas pessoas, amigos, familiares, podem fazer em prol da pessoa? Na verdade, a família e os amigos, eles têm que acolher essa pessoa, né? O paciente, na verdade, ele está buscando ali uma forma até de fugir dessa família que muitas vezes deixou ele de lado em algumas situações, tiveram algumas discussões. Então, o que a gente normalmente solicita? Apoia e encaminha. Essa pessoa, na verdade, está precisando de apoio. E não é, muitas vezes, a família que vai dar essa sustentação. São profissionais da área da psicologia, né? Amigos, tem um colega que está viciado, igual nós temos um caso também aqui, de uma pessoa que vai de porta em porta pedir dinheiro, e a pessoa fica dando, ao invés de dar o dinheiro para a pessoa jogar e apostar, encaminha essa pessoa para um profissional. Nós temos situações na área pública. Um outro detalhe que eu esqueci com relação à pergunta anterior, nós temos os jogadores anônimos, né? Nós temos também o tratamento com medicamentos. Então, encaminha essa pessoa para um tratamento. Não deu dinheiro para ela jogar, como esse caso de uma situação que a gente tem. Então, assim, busca também estar dando esse apoio para que ele vá buscar um profissional da área da psicologia, da psiquiatria, os jogadores anônimos, que é um grupo muito bacana, que também traz muito resultado. E é basicamente isso, né? Acolher e encaminhar. Olha, vivendo e aprendendo, eu não sabia que tinha jogadores anônimos, a gente ouve muito alcoólicos anônimos, né? Agora, jogadores anônimos, eu confesso que eu não tinha ouvido essa ainda, né? Mas é o seguinte, tem a parte psicológica, né? A patologia em si, mas também tem a parte legal, a parte financeira, né? Porque aí é aquela história, você tem uma doença, mas é aquela história, você vai ter que provar também, porque senão fica fácil, né? Todo mundo vai lá, estoura o cartão, faz o que quiser e eu sou doente, eu tenho problema, né? Tipo, quais que seriam as consequências financeiras e legais, né? Que um jogador compulsivo ele enfrenta, né? Por exemplo, como é que fica essa questão? Porque o cara vai lá, joga e tem a parte legal, porque queira ou não, foi gerado um débito, foi gerado uma dívida e ela existe, quer dizer, não é algo fantasioso, né? Sim. Então, na verdade, esse paciente, ele pode entrar, vamos dizer assim, em diversos problemas legais por conta do vício, né? Por quê? Você imagina, ele não tem a condição de manter esse vício, né? Aí, o que acontece normalmente? Ele vai para empréstimos bancários para poder manter-se no vício, né? Tem casos, por exemplo, que ele empresta dinheiro até de agiotas e depois, se não pagar o agiota, ele pode se envolver em problemas legais, né, também.
E tem uma outra situação que são os cartões de crédito, né, que ele começa a gastar aí compulsivamente os cartões de crédito e depois para pagar realmente fica uma coisa bem complicada. Aquela história, a gente vê muito aí nos filmes, a gente até eu fiz uma monografia, a vida imita a arte ou a arte imita a vida, né? Porque a gente vê muito assim, agiota em filme, matando a pessoa porque o cara não pagou uma dívida, aí a gente vê um monte de gente endividada, aquela coisa toda, né? E, bem, eu queria também amplificar um pouco a questão, como é que a ludomania, ela também vai começar a afetar a autoestima, né, da pessoa, a autoconfiança do jogador, porque assim, ele começa a ganhar, perder, mas tem hora que ele só começa, vamos falar, ai meu Deus, eu estou aqui devendo, e aí já não consegue mais raciocinar ou jogar, porque não consegue mais se concentrar, porque aí fica aquela coisa, vamos falar assim, muito problema na cabeça e o cara já não começa a prestar atenção e começa a afundar cada vez mais. Então, como é que isso vai relacionando com autoestima, autoconfiança? Como é que está tudo muito relacionado, né? Sim, Giovanni, com certeza, muito relacionado. O que acontece? Esse jogador, ele busca o jogo para estar aumentando a sua autoestima que está baixa. Quando ele consegue um ganhozinho, nossa, ele vai a êxtase, né? Ele fala, nossa, ganhei. Tem muitos jogadores, inclusive, que eles, na verdade, eles acreditam que eles sabem já que eles já pegaram, entre aspas, as manhas do jogo, né? E aí, a questão vem depois, que ele aposta, perde, e ele vai perdendo até a sua autocrítica, a sua autonomia, a sua autoestima e a sua confiança em si mesmo, a sua autoconfiança. Por quê? Porque são tantas perdas, né, que na verdade essa pessoa acaba se fechando, né, e denegrindo totalmente, justamente. Por quê? Porque perdeu a confiança em si mesmo, não se sente valorizado por si mesmo, ou seja, a sua autoestima está lá no chão. Bem problemático. Olha, hoje tem muito esse negócio de streaming, né? Essa coisa de. Hoje o pessoal não assiste mais TV aberta, aquela coisa, o pessoal costuma assistir muito essa questão aí de séries, né? E hoje me fez lembrar uma série, o pessoal conhece aí, muito famosa aí, já está na 5ª temporada, Yellowstone, né? Que é um parque que seria Pedra Amarela, que é nos Estados Unidos, onde o Parque do Zé Colmeia, tá? Para quem não se recorda, tá? E tem o Kevin Costner, né? Que é um ator famoso que faz o protagonista lá da série. E assim, o resumo, é uns cowboys que vivem lá em Montana, num lugar bem assim, longe de tudo, e tem a reserva dos índios lá que eles querem por cassino, né? Então o que o cara fica o dia inteiro trabalhando, o que ele vai fazer? Ele vai pro cassino, quer dizer, é onde ele vai se divertir, porque lá é o seguinte, lá você tem os bares, né, música country, dançar, e tem o lugar para jogar, porque lá nos Estados Unidos vários estados, é legal você estar jogando, né? Então eu queria saber, assim, porque é um jogo de azar, né? Então, quais fatores psicológicos com uma pessoa de baixa estima, pessoa que está aí na depressão, ansiedade, podem estar ligados ao desenvolvimento do vício em jogos de azar? Porque é aquela história, uma coisa é você ver aqueles pessoas idosas jogando o seu carteado na praça, jogando dominó, aquela coisa toda, e a outra é a pessoa que deixa até de dormir. Tem gente que fica tipo 3 dias acordado, gente. O cara fica vidrado. Tipo ali, ele fica jogando, não dá para acreditar, mas o cara fica ligado 3 dias assim direto. Quer dizer, é uma coisa impressionante, né? O cara não sai nem para ir ao banheiro às vezes, né? Então, explica para a gente como é que funciona isso. Na verdade, o paciente já chega com essa questão da autoestima baixa, né? Quando a gente
dependência química, como com a questão de dependência em jogos online, na verdade, esse paciente ele já vem com uma característica que a gente avalia, que ele não tem autoestima, ele não tem um amor por si mesmo, né? É um paciente que, na verdade, ele busca aquilo como fuga para tentar superar alguma frustração, pode ser de relacionamento, de trabalho, pode ser até com grupos de amigos, que muitas vezes essa pessoa também pode ser, entre aspas, a gente fala de bullying também muito, né? Mas essa pessoa, realmente, ela traz já alguns sofrimentos psicológicos a nível de ansiedade, a nível de depressão, e vem a calhar que ele vai, vamos dizer assim, ele vai para o caminho do vício em jogos. Até porque hoje em dia está tudo muito fácil. Agora você falou uma questão, Cheslak, que aqui no Brasil a gente tem essa cultura também. A gente tem a cultura de fazer uma fezinha uma vez ou outra, mas isso tudo é dentro de um certo limite, né? A gente pensa o seguinte, a partir do momento que legalizar, como é que vai ficar a situação dessas pessoas que já estão aí frustradas com relacionamentos, com grupos de amigos, muitas vezes com familiares. Então, a gente faz um alerta e uma atenção especial para os vossos ouvintes, para que se atentem com relação a esses jogos que está ocorrendo aí a todo momento. É aquilo que você falou, a pessoa às vezes fica até sem dormir para ficar no jogo. Não, mas é sério, gente. A pessoa fica sem comer, fica sem dormir, é uma coisa assim, é compulsivo mesmo, é uma coisa que não tem fim, né? E eu queria saber, porque eu falei dessa série em si, porque queira ou não, quando eu fiz a minha monografia na faculdade, a gente falava que os hábitos influenciam em muito, porque é aquele negócio, queira ou não, é o biquíni da época, é o perfume, é a calça, é o jeito de se vestir. Então, você tem as roupas da década de 90, de 2000, e você sabe, vai mudando a moda, né? E a questão é o seguinte, o ambiente social, e cultural também, ele pode influenciar a uma predisposição de uma pessoa com jogo compulsivo, porque a gente está falando aqui daquela história, por exemplo, é um outro tema, mas tem pais que bloqueiam no celular a questão de coisa de pornografia, vamos colocar assim, né? Sim. Com esse negócio de jogos, eu não sei, eu costumo ver muito jogo não, é coisa de bichinho, que é coisa de gatinho, de cachorro, porque eu gosto de ver essas coisas que me distraem, né? Aquela coisa fofinho, é legal, então você acha engraçado, você acaba rindo um pouquinho e tal, mas no meio dessas coisas, por incrível que pareça, doutora, o pessoal, eu tô ali, de repente vê um negócio lá, bet, não sei o quê, papapá, e começa com os negócios de bola e jogo e não sei o quê, e é um negócio que eu vou falar, incomoda, porque quem não gosta, você se sente meio que invadido, né? Você tá ali na boa assistindo um negócio que você gosta, e eu falo, gente, não tem nada de graça. Você tá assistindo o YouTube, essas coisas, mas os caras estão pondo propaganda, e o cara, ele vê lá, ele tá atacando coisa em você. Então, é o que eu falo, são as iscas virtuais, né? Então, como é que fica essa questão do ambiente social, tudo isso daí que influencia? Porque, na verdade, assim, dependendo dos grupos, né, você fala que vê algumas coisas, você está sozinho ali e realmente parece uma coisa invadindo até o teu celular para você te chamando para o jogo, vamos dizer, um convite, né, está aqui nas nossas mãos. E dependendo dos grupos que você convive, vamos te falar o seguinte, Cheslak, joga aqui um pouquinho, olha que coisa legal, olha que bacana, postei aqui R$5, R$2, ganhei 10, tem coisas muito maiores, tá, pessoal? Mas, assim, esse estímulo que a gente está tendo, inclusive, né, não somente do círculo social de amigos, muitas vezes de familiares até, nós temos aqui invadindo, né, o nosso espaço. Então, é importante deixar um recado que, na verdade, isso realmente é uma invasão, né?
E se você se deixar levar por isso aqui, lá na ponta, você vai decair com diversas situações que foram essas que a gente conversou aqui, né, que nós conversamos. Então, fique atento, não entre, né? Precisou desembolsar um valor? Opa, peraí, tudo tem um limite. Tem a questão da recreação, mas tem um limite, tem a questão da recreação, mas também tem a questão do vício, né? Tem a questão das bets, né, que você citou, Chasnak, que na verdade é aquilo que eu falei, acho que eu falei um pouco atrás, os influencers, eles estão também estimulando você. Às vezes você está vendo um stories lá de um influencer, legal, ele está lá naquela casa chique, aquele luxo todo, e de repente ele apresenta para você uma fórmula. Olha que legal. Ele apresenta para você um jeito de você ganhar e mostra ali que ele ganhou. E aí deixa lá um linkzinho para você entrar para te estimular a uma situação dessa. Pessoal, isso é muito sério, fiquemos muito atentos, porque lá na ponta, quem vai sofrer não vai ser o influencer que está vivendo no luxo, vai ser o consumidor, tá? O consumidor, que eu digo o consumidor final, que vai lá, aposta uma, vou apostar mais outra aqui, outra, quando você vai ver, você já não está tendo domínio nem de si mesmo com relação a esses jogos. Então tá. E outra coisa, recentemente, né, tivemos aí a Delawane aí que foi presa com esse negócio de incentivar aí os jogos online, esse tipo de coisa, e ela fez o mesmo esquema do PCC, viu, gente? Para quem não sabe, a mesma tática, o mesmo negócio, e é aquela história, o cara começa apostando pouquinho, a hora que o cara percebe, vai aumentando, porque tem aquele negócio de algoritmo, aí o cara começa, se você apostar, você ganha o dobro, o triplo, aí o cara, aquela história, fica igual aquela história do bilhete premiado, né? Tipo, você tem o bilhete premiado, por que você vai querer trocar o bilhete por, sei lá, né? Então, e tem gente que cai nessa daí, né? O pior é que é aquela história, né? Mas é o seguinte, vamos dizer, uma pergunta aqui que não quer calar, né? Existem fatores genéticos, vamos dizer, tem um gene lá dentro de mim, que aumenta o risco da pessoa desenvolver a ludomania? Existe alguma coisa que dentro da pessoa que vai estimular? Eu não sabia, mas de repente, explodiu. Agora eu sou um jogador inveterado. Existe alguma coisa assim, de fatores genéticos ou não? É só lenda? Olha, na verdade existe sim alguns fatores genéticos, né? Que a gente costuma trabalhar muito com a questão da neurociência, quando entra nessa questão da genética em si. Então, na verdade, é um desejo pela liberação da dopamina. A dopamina, ela está em todos nós, né? E quando a gente começa a mexer e estimular, com toda certeza, isso vai se tornar lá na frente, qualquer um de nós, podemos nos tornar aí um jogador compulsivo. Por isso que a gente tem que se atentar e ficar alerta, né? É claro que existem outros fatores também, a não ser a predisposição genética, tem a questão social, tem essa questão que nós acabamos de relatar aqui, que é a questão de estar tudo aqui invadindo, nos convidando, né, para os jogos em si, para as bets, mas sim, existem sim alguns fatores de predisposição. E uma outra coisa, né, quando a gente vê um pai, que eu comentei do rapaz da BMW, a gente não fez um estudo também de como foram esses pais. Então, pode ser que biologicamente ele herdou alguma coisa ali, e aí isso pode passar de pai para filho, sim. Olha, doutor, eu vi uma coisa esses dias que eu achei muito engraçado, porque a gente sempre fala no programa de coisas assim recentes, né? Aí eu vi o Bachard naquelas colunas de opinião do jornal, e eu achei muito engraçado, porque teve vamos dizer aí, um debate, né? Um debate esses dias que alguém jogou uma cadeira num outro candidato, né? Aí os caras fizeram lá o Freud lá, como é que fala?
fazendo terapia à cadeira, falando, eu me senti usada, né? Tipo, que foi uma coisa assim que eu achei engraçado, porque foi uma boa sacada, né? Mas como é que a terapia cognitivo-comportamental, ela pode ajudar no tratamento do jogo patológico? Como é que funciona, vamos dizer, a terapia nessa questão aí? Bom, primeiramente, a pessoa assumir, né, que ela está com esse problema. Acho que esse é o ponto principal do paciente que está no vício dos jogos, né? E a terapia comportamental, na verdade, ela vai buscar uma ressignificação desse comportamento. Então, a gente trabalha muito com o paciente que ele apresenta o problema, a gente busca, através de uma boa comunicação com o paciente, para que ele nos diga quais são os gatilhos que o fazem buscar os jogos, né? Assim como a gente trabalha com relação aos alcoólatras anônimos, aos anônimos e os dependentes químicos, é a mesma situação. Então, a gente tenta trabalhar com eles, né, em grupos, muitas vezes, e nós vamos buscar junto ao paciente quais são os motivos, os fatores que o levaram ele a explodir, como a questão da cadeira lá, né? De repente, o que foi provocado nesse paciente para que ele, né, de repente, entrasse nesse ciclo vicioso dos jogos bets, né? Das bets. É um gatilho, né? É um gatilho. É um gatilho. Descobrindo-se o gatilho, fica até mais fácil a continuação no tratamento. Né? E eu faço uma ressalva também com relação à questão das recaídas, porque muitas vezes o paciente ele consegue aí ficar 3, 4, 6 meses sem apostar, sem jogar, e aí ele pensa que ele está liberto, né? Por isso que tem que ser um tratamento contínuo. Por quê? Porque acontece também recaída, e aí a gente tem que estar resgatando esse paciente novamente, está voltando todo o trabalho lá da ponta até o momento atual e o que ocorreu para desencadear essa recaída. Eu estou lembrando aqui uma coisa engraçada, porque tem muita gente aí que assiste o Batman, hoje fala muito do Batman aí, quando tem um problema, em vez de não quer chamar a polícia, chama o Batman, né? Já que a gente sabe que não existe, né? Mas eu acho muito interessante, porque cada vilão do Batman, ele apresenta, assim, traços psicológicos muito, assim, interessantes. A gente começa a analisar e cada um tem uma característica muito, assim, peculiar, né? E eu queria saber, de uma maneira, assim, como é que o jogo patológico ele pode afetar a saúde mental e emocional da pessoa, né? Como é que isso funciona? Porque vai mexendo na cabeça da pessoa e a pessoa fica estimulada, então ela começa, vira literalmente aquele monstro, o Mr. Hyde, que o cara é o doutor bonitinho, de repente o cara vira um monstrão lá. Aí eu me lembro daquele desenho do Pateta, que aí ele vira o motorista, né? Que aí quando ele vai para a autoestrada, ele já fica violento, já muda a característica, a feição e já é outra pessoa, né? Então ele parece que literalmente incorpora uma entidade, um outro ser, sei lá, dá a impressão que é outra pessoa, né? Então como é que funciona isso na prática? Do paciente que está nesse ciclo vicioso, ele realmente, ele acaba tendo uma dependência, né? Ele tem que estar em contato com os jogos em si, porque o que acontece? A impressão que dá, alguns relatos de família, assim, que passam para a gente, é que esse paciente, na verdade, ele acaba tendo impulsos, ele acaba tendo discussões, né? A vontade dele é tanta de jogar, tanto que foi aquilo que eu falei, né? Muitas vezes eles são encaminhados para o psiquiatra para tomar algum medicamento para realmente se acalmar. Por quê? Porque, na verdade, quando ele começa a sair do vício, ele começa a ter realmente essas reações aí de transformação que você falou, né? E aí, ele estando medicado, normalmente a gente consegue fazer um trabalho muito bacana com esses pacientes.
Então, assim, a busca efetiva por profissionais na área da psicologia, na área da psiquiatria, são de suma importância no caso de tratamento para pessoas dependentes dos jogos online, a ludomania. Então tá. Eu acho assim complicado, porque tipo assim, isso atrapalha muito o relacionamento com as pessoas, porque é com a família, relacionamento amoroso, aquela coisa, porque a pessoa ela não consegue parar de jogar. Então, isso vai atrapalhando, vai prejudicando a pessoa. E eu fico assim impressionado, é que a pessoa ela não consegue dosar, ela não consegue sentir, olha, eu estou me prejudicando, eu estou magoando a pessoa que está do meu lado, que é a minha companheira, que é tipo assim, então a pessoa ela fica num estado muito complicado, né? Então eu queria saber com relação a relacionamentos, né? O que pode ser feito, porque a pessoa literalmente, ela fica meio narcisista, né? Ela não está preocupada com a outra, ela está machucando, mas ao mesmo tempo eu não sei dizer se ela tem prazer nisso, ou se ela diz que o psicopata não sente vamos dizer, remorso, né, do que ele fez, né? E como é que seria isso com uma pessoa que tem a ludomania? Então, na verdade, esses problemas de relacionamento, toda pessoa que está envolvida em vício, ou em jogos, ou em dependência química, ela tem diversos problemas no eixo familiar, no núcleo familiar, né? Então, quando você fala assim, será que essa pessoa não está vendo que ela está me machucando? Pessoal, ela não está te machucando, ela está se machucando. É esse o entendimento que as pessoas que convivem com essas dependências devem ter, né? É essa consciência de que a pessoa não está fazendo mal a você, a pessoa está fazendo mal a ela mesma. Essa pessoa, ela precisa de apoio, ela precisa que você encaminhe, que você oriente para que ela vá buscar um apoio emocional, até para que ela volte para você, por exemplo, no caso de pré-separação, que a gente chama, né? Muitas vezes, eu vou para a casa da minha mãe, eu vou para a casa do meu pai. Essa pessoa, na verdade, está precisando de apoio. Tanto, Cheslak, que a gente também trabalha muito, você perguntou sobre quais são os métodos, né, terapêuticos. A terapia familiar também traz muito resultado, porque a gente trabalha esse núcleo familiar. Porque muitas vezes um dos cônjuges também não, está fazendo isso, está me machucando, e eu estou aqui me vitimizando, a pessoa não está. Então, gera um certo conflito que vai lá na ponta terminar em divórcio. Você quer salvar seu casamento? Apoia, orienta, né, leva essa pessoa até um profissional. Existem unidades de saúde pública, né, gratuitas, inclusive, tanto em Prudente como em diversas regiões, né, que você pode levar. Tem terapia familiar, que você também pode participar. Tem os jogadores anônimos, que também levam 1 ou 2 familiares. Então, assim, não é, deixando muito claro, que a pessoa está fazendo isso para destruir o outro. Ela está fazendo isso para destruir a si mesma. Oi, doutor, eu falo até engraçado, porque eu não sou tão velho assim, mas a gente falava que na nossa época, assim, nada que um bom tapa na cara não funcionava, né? Era outra conversa, eram uns pés de orelha, já resolvia e a pessoa parece que saía do transe e acordava, né? Mas isso acontecia muito com gente que tinha problema alcoólico, né? Pelo menos era o mais comum naquela época lá que eu era criança, que a gente via, assim, ao redor de casa, coisa assim. Mas qual que é o impacto, né? Porque isso vai ferir também na produção, na produtividade, no ambiente de trabalho, porque as pessoas do lado vão perceber que essa pessoa não está dormindo, ela está desatenta, que ela vai perceber que tem sintomas, que tem coisas que essa pessoa não está rendendo o que está rendendo, porque ela passa a madrugada acordada, está jogando, vai para trabalhar no outro dia.
E aquela história, né? O cara também começa, antes ele pagava as contas, depois já começa a não pagar a conta, já começa a ter cobrança na casa, ter, vamos falar, coisas que antes não tinha, né? E começa a ter. Então, como é que fica essa questão da ludomania no ambiente de trabalho? Então, normalmente o paciente que ele está envolvido, né, com essa questão do vício patológico, em jogos patológicos, na verdade, esse paciente ele perde totalmente o rendimento, Xislac. Por quê? Porque a gente observa, assim, em muitos casos, a pessoa não vê a hora de chegar ao horário de almoço, não vê a hora de dar 5 para 6, para poder ir embora, para poder jogar, né? Então, ele perde muito rendimento, ou seja, muitas vezes pode acontecer dele, muitas não, inúmeras, chega atrasado no trabalho, né, não cumpre os seus horários, não cumpre os seus compromissos, cai a sua produção, porque ele já não está dormindo, né? O horário de almoço dele não é o almoço, o horário de almoço dele é o jogo. Então, ele vai perdendo o rendimento e, com certeza, é uma pessoa que logo, num futuro bem próximo, ele vai acabar sendo demitido. Eu queria saber aqui, doutor, se existe, né, medidas preventivas, né? Vamos falar aquele sinal amarelo, né? Tipo, prevenir é melhor do que remediar, né? Então a gente está ali fazendo uma coisa de prevenção. Que medidas preventivas podem ser tomadas para evitar o desenvolvimento de vícios em jogos, né? Como é que a pessoa pode fazer alguma coisa para prevenir isso? A gente estava até conversando com profissionais da área da psicologia para desenvolver temas, inclusive para as escolas, né, uma orientação e prevenção a esses jovens. Tudo bem que não é só uma questão dos mais jovens, né, o jogo patológico, ele está, assim, tomando conta de uma grande parcela da sociedade, e uma forma de estar prevenindo é através da educação, né, bem como também, Chesla, que essa oportunidade que você está nos dando, né, nos trazendo aqui, né, de orientar essas pessoas e dizer para que fiquem alertos, né. É claro que também tem programas de TV, tem programas que podem ser desenvolvidos dentro dos postos de saúde, tudo isso é prevenção, né. Agora, me ocorreu uma situação também que a gente estava num estudo, que o governo, na verdade, ele quer a regulamentação, ele diz que existe alguns mecanismos que ele pode, de repente, boicotar o jogador através da própria plataforma de jogos, excluir, né, quando vê que uma pessoa está jogando aí repetidamente, né, e um outro ponto, também não permitir que menores acessem esses jogos, né, mas isso é uma questão que ainda está em discussão, mas é importante, sim, a gente ter essa questão da educação para que o jovem não entre nesse ciclo vicioso, porque lá na frente, né, por enquanto ainda está, mas lá na frente, quem vai sofrer as consequências, eu acho que é a nossa sociedade como um todo, né? É uma questão complicada, porque, assim, existem também os gatilhos, né, que podem também levar ao retorno do comportamento do jogo compulsivo. A pessoa está tendo ali, vamos dizer, uma fase que ela melhorou, mas aí tem a famosa recaída, né? Quer dizer, e isso é complicado, porque, em geral, quem tem recaída, a pessoa fica pior do que estava. Quer dizer, estatisticamente falando, é uma coisa muito complicada. Então, eu também não sei, eu vejo meio com maus olhos essa questão, porque me dá a impressão que também é uma atitude errada do governo, porque assim, ele está estimulando, e é a mesma coisa de você dar droga para a pessoa. Você toma uma dosezinha, depois que viciou, quer dizer, e aí, como é que faz? Vai ficar mais caro pagar a conta com saúde, com psicólogo, terapeuta, sei lá, neurologista, sei lá, o profissional que vai precisar, do que simplesmente trabalhar com prevenção, né? Mas como é que a gente identifica aí esses gatilhos? Quer dizer, o cara
é igual o Hulk, né? O Hulk você falava lá, deixava ele nervoso, você deixava ele nervoso, ele já ficava, explodia, já virava um monstro, aí dá aquele negócio. Como é que fica isso aí? Então, Cheslak, cada caso é um caso, né? Vai depender do histórico de vida desse paciente, vai depender do momento que esse paciente está vivenciando, de suas relações, né? Se tem filho, se não tem, se separou. Então, cada caso é um caso. E aí a gente estuda os gatilhos a partir de cada situação. A gente não generaliza. Disparou aquele gatilho e aquele gatilho é igual para todos. Não. Cada situação, cada paciente é único, com sua história de vida, com seus projetos, com as suas frustrações e com os seus gatilhos. E é isso que a gente trata na psicoterapia. Então tá. E outra coisa, eu acho que muitos jovens, muitos pais estão aí nos ouvindo ou nos assistindo, e eles devem estar se perguntando, né? Como é que eu posso educar aí o meu filho, a minha filha, sobre os riscos dos jogos de azar e das apostas online? Se hoje está tudo tão fácil, assim, a hora que você... Porque hoje é difícil você controlar o que o filho vê no celular ou não, né? Às vezes você vai perguntar uma coisa, a criança já tem a resposta ali, já vai no Dr. Google, né? Então já... Agora tem o outro lá, como é que é? A Alexa, e agora tem, como é que fala... um monte de inteligência artificial, um monte de coisa, e cada vez que você vê, a pessoa está mais dentro do mundo virtual do que a gente imagina, né? Então, esses gatilhos, como é que daria para trabalhar aí uma campanha de prevenção aos jovens, né? Nesse sentido, já que está tão fácil aí para o acesso a eles, né? Sim, na verdade, o jovem ele deverá ser orientado através da escola, né? Não que a gente está jogando para a escola, não é isso. É óbvio que a família também tem que se conscientizar que é difícil, Cheslak, mas não é impossível, né? Existem ali mecanismos que os pais podem utilizar para que o filho se distancie um pouco mais, né? Então, assim, um hobby, né, jogar diferente, um esporte, por exemplo, um basquete, um futebol com os amigos, né, fazer essas trocas, olha, vamos deixar por 2, por 3 horas hoje, vamos ficar longe do aparelho, muitas vezes até 24 horas, dependendo do caso, embora a gente sabe que é difícil, mas não é impossível. Então, assim, está buscando outras alternativas para não deixar o seu filho tão focado no celular, porque está na palma da mão dele. E se ele resolver, hoje está até fácil a questão dos pagamentos, como a gente sabe, né? Você coloca lá R$10, é rapidinho. Então, assim, vamos procurar também dentro de casa orientar, e é lógico, nas escolas, que é muito importante ter esse trabalho de prevenção. Eu queria pegar aqui uma questão interessante, como é que a regularização de cassinos, lotéricas e jogos online podem ajudar na prevenção do jogo patológico, né? Porque com a regulamentação é complicado, gente. E eu falo assim, às vezes você vai pagar uma conta na lotérica, né? Porque às vezes tem uma coisa ou você paga em lotérica. Hoje o pessoal paga tudo por Pix, né? Mas às vezes o cara vai lá, você chega lá, primeira coisa que o cara te oferece, você vai um bolão, vai sei lá, um loto, sei lá o que tem lá, e o cara te oferece os negócios. Eu falo, não, senhora, eu sou cristão, eu não jogo, eu não acredito nesses negócios aí, então eu acho que você tem que trabalhar para ganhar, né? Mas aquela história, tem gente que faz a tal da fezinha, né? Então, e o cara fica tentado, e eu confesso que eu vejo, eu tenho a minha avó mesmo, ela cria aquele negócio, ela faz estudo, você não pode nem falar com ela na hora que ela está fazendo as contas dela, que sei lá que método que ela, científico, sei lá, que ela usa para chegar nesses cálculos de números, né? Mas, sim. Então explica para a gente como é que vai funcionar isso na prática aí. Então, na prática, nem eles ainda definiram como vai ser a regulamentação, né? O que a gente sabe é que existe, sim, alguns mecanismos
que eles vão colocar nos próprios jogos, que, olha, isso aqui é proibido para menores, então você tem que fazer um e-mail, você tem que colocar seus dados pessoais, você tem que colocar a sua documentação até para aprovar, tá? Para a plataforma aprovar e te dizer, olha, você pode jogar ou você não vai jogar. Então, assim, mas eles ainda não tiveram essa definição, tá? Inclusive, tem uma situação agora que parece que vai sair alguma coisa dia 1º de outubro, eu não sei se você está a par, parece que alguns aí vão ser regulamentados, mas a gente ainda não entendeu como vai ser esse mecanismo para prevenir, né? Você falou de prevenção, a impressão que dá, eu volto a te dizer, Cheslak, que, na verdade, se esse valor, né, que o governo vai, né, abocanhar uma boa parte, vamos dizer assim, não for investido na saúde, no tratamento e também na prevenção, nós vamos ter problemas futuros. Com certeza, é aquela história. Eu acho que teria que ser uma coisa melhor estudada, mas é aquela história. A gente fala muito sobre estratégias para evitar recaída, né? Porque é que nem tratar a pessoa que usa droga, gente. Você tá ali, a pessoa é viciada e é aquela história. Recaída sempre é mais perigoso, né? Porque o cara acaba voltando mais forte, para sair é mais difícil, né? Então, é assim, essa questão da recaída, tem alguma estratégia que funciona, que não funciona? Como é que é essa questão aí? Sim, na verdade, a gente trabalha com o paciente que tem recaída com um plano, né? Porque lá no começo, quando ele buscou a primeira vez, a gente já tinha feito um plano elaborado, estudado juntamente com o paciente, com relação à alimentação, com relação a ele praticar alguma atividade física, com relação, de repente, até alguns casos na medicação, para ele se manter mais calmo. Então, quando ele vem e fala, puxa vida, tive uma recaída, o que a gente tem que fazer? A gente tem que acolher como se tivesse voltado lá atrás, mas, na verdade, o importante é que ele voltou e assumiu a recaída, porque daí a gente reassume o plano de ação para mudança de atitude, para o bem-estar físico, mental, social desse paciente. As recaídas, elas acontecem, sim, tanto com o dependente químico, como com o dependente em jogos, tá, ainda mais da forma que a gente está vendo. Claro que o que a gente faz? A gente trabalha um plano de ação para mudança de atitude desse paciente. Esse é um caminho que a gente utiliza e tem dado muito resultado positivo. Então tá, doutor, a gente está caminhando aqui para o final do programa Sentido Horário, aqui dessa quinta-feira aqui, dia 19 aqui de setembro. Lembrando que setembro também é o mês aí setembro amarelo, que cuida de prevenção contra suicídio. E só para efeito de conhecimento, gente, para quem não sabe, por ano são mais de 800 mil suicídios no mundo. Quer dizer, é muita coisa. É tipo assim, gente, é apavorante a quantidade de pessoas que estão se suicidando. E aquela história, tudo está relacionado também com depressão, várias outras patologias, e por que não a ludomania também pode ser um fator aí que influencia a pessoa até tirar a própria vida, né? Porque às vezes o cara não consegue sair desse ciclo e falar, eu tenho que terminar com isso de algum jeito, né? Então, infelizmente, é complicado. Mas, doutora, ela também, a psicóloga Gleice, ela está fazendo aqui um e-book, né, que vai estar pronto aí a partir de segunda-feira, e a gente quer saber aí, nas suas considerações finais, né, a pessoa que de repente quiser consultar um psicólogo, quiser ter mais informações, como é que ela faz aí para conversar aí com a doutora e também, nesse sentido aí, fala um pouquinho do seu e-book. Então, meu e-book, na verdade, se chama Vencendo o Jogo. Né? Eu faço um convite aí para você que tem um familiar, um amigo, né? Adquira o e-book. Nós vamos, na verdade, Cheslak, eu vou fazer um sorteio aqui
das 10 primeiras pessoas que me mandarem o endereço de e-mail, né, após aí vocês ouvirem essa gravação, as primeiras 10 pessoas, por favor, entrem em contato com Gleice Cristina Salteiro, é o meu Instagram, @Gleice Cristina Salteiro. Deixa seu e-mail que eu vou fazer uma doação para você, de repente você quiser presentear um amigo, né? Lá eu trago muitas dicas para você conseguir vencer o vício da ludomania, tá? Eu vou deixar meu celular, que é o 997030927, para que, se você quiser entrar em contato comigo, eu faço atendimento online, né? E se você quiser também alguma orientação nesse sentido da ludomania, que é o vício patológico em jogos de azar, eu estou à disposição. Então tá, essa foi a doutora Gleice Salteiro aqui conosco, ela é psicóloga. Então entra lá no Instagram, lá no WhatsApp, se inscrevam para estar ganhando aí grátis esse e-book aí para você estar tipo assim, vencendo na vida e saindo do jogo, né? Então, fiquem com Deus, até amanhã em mais um programa Sentido Horário e até mais. Tchau, tchau para vocês. Obrigado por tudo e até sexta-feira, que amanhã tem mais, viu, pessoal?